Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a bondade e a graça do Senhor esteja com vocês. Vamos à nossa última lição dessa série de estudos na nossa Escola Bíblica Dominical Online, nos Profetas Menores. E hoje nós vamos encerrar, claro, o último livro do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias. Nós vamos estar aprendendo um pouco sobre esse profeta hoje, encerrando essa série. No final, eu vou também comentar qual será o tema da próxima série de estudos. Quero convidar você a fazermos uma leitura bíblica e uma oração. A leitura será em Malaquias capítulo 3, 17 e 18, onde diz: Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, 17 e 18. Vamos orar ao Senhor? Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Senhor, pela semana que nós tivemos. Obrigado, Senhor, pela bênção que nos sustenta, Senhor, até aqui. E nessa oportunidade, mais uma vez, Senhor, através desses recursos online, estamos estudando a Tua Palavra. Te peço que Tu abençoe cada um de nós, trazendo sobre nós, ó Deus, o Teu Espírito, esse Espírito que ilumina, que faz entender, que inclusive usa a palavra para nos transformar. E ao aprendermos a Tua Palavra, nós sejamos realmente transformados, alimentados, edificados e a nossa fé em Ti se fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos esse auxílio do Espírito Santo nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar algumas coisas que nós já comentamos até aqui. Você tem o profeta Zacarias e o profeta Ageu, que são antecedentes. Eles, quando foram enviados pelo rei Dario da Pérsia, eles incentivaram o povo, através da mensagem de Deus, na reconstrução do templo. Quem era governador naquele momento era Zorobabel e também o Josué, que era o sumo sacerdote. E eles assim reconstroem esse templo. Mais tarde, quando se sucede no trono da Pérsia o rei Artaxerxes, ele me envia uma outra leva para Jerusalém. Quem vai comandar essa nova leva agora é Esdras, que é também um sacerdote, que é um escriba, uma pessoa com muita autoridade no conhecimento da palavra. E ele é enviado por Artaxerxes para Jerusalém para que ele pudesse liderar esse povo lá e conduzir o povo à adoração no templo e à obediência à palavra de Deus, que ali são a lei de Moisés. Você vai encontrar isso no capítulo 7 do livro de Esdras. E aí mais tarde, também ainda em Artaxerxes, você vai ter também o Neemias, que era copeiro do rei. Ele é enviado para Jerusalém também, só que agora com o propósito de se tornar aquele que recebe autorização e recursos para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é uma história que nós conhecemos muito bem, dessa forte liderança de Neemias. Ele quase torna-se uma espécie de governador, ele recebe autorização para isso. Você encontra isso lá em Neemias capítulo 6, dos 5, 6 e 7. Você vai ter essa referência a ele liderando toda essa reconstrução e meio que também sendo uma espécie de governador naquela região. E o que acontece agora com o profetismo, o ministério desse profeta que é chamado Malaquias por nós, é que aquelas promessas de Ageu e Zacarias não se cumpriram todas. E como nós já estudamos nos dois livros anteriores, tinha muitas profecias que realmente não eram nem para a época deles mesmo. Eram profecias muito posteriores. Mas por conta de não se cumprir todas essas profecias, o povo caiu um pouco em desânimo. E ao desanimar-se, ele se esfriou espiritualmente. E aí surge esse profeta para que ele possa agora trazer uma mensagem do Senhor e trazer incentivo, trazer principalmente desafios para eles, exortando eles dos seus erros e tentando conduzi-los, de fato, àquela espiritualidade que agrada a Deus, a prática de fé que agrade a Deus, né? Então você vai ter, por exemplo, esse profeta que vai tentar fazer isso através da mensagem. Uma coisa que é importante nós entendermos é que Malaquias, a palavra, o significado desse nome quer dizer meu mensageiro. Existe uma certa dúvida entre os estudiosos
Se esse é o nome próprio do profeta ou se é uma referência somente ao profeta. O que interessa para nós não é nem tanto o nome, mas que ele foi o mensageiro do Senhor realmente. Ele trouxe uma mensagem muito importante no tempo dos profetas Esdras e Neemias. Sua palavra coincide com os problemas enfrentados ali naquele momento, como casamentos mistos e outros erros que estavam acontecendo, por exemplo, sobre a questão dos próprios rituais, questão do templo, né? E esse período é chamado na literatura da teologia bíblica como um tempo de restauração, que era o objetivo, né, a qual se esforçavam desde anteriormente Zorobabel, Josué e agora Esdras e Neemias. Então nós vamos ver agora a estrutura de Malaquias. São 4 capítulos no nosso livro, e aí ele vai ter 2 divisões maiores, que é a primeira divisão, nos primeiros 2 capítulos, falando sobre o pecado de Israel, e a segunda parte, que vai do capítulo 3 a 4, falando sobre um julgamento que sobrevirá e arrependimento para o povo. E aí na primeira parte, nós vamos ver sobre o amor do Senhor por Israel, o delineamento do pecado de Israel, a condenação de casamentos mistos e o divórcio. Na segunda parte, a partir do capítulo 3, você vai ter o dia vindouro do Senhor, o arrependimento e a questão do dízimo e uma promessa de livramento aos piedosos. Como nós já falamos lá no início, quando está tratando dos profetas, sempre a mensagem final do profeta sempre tem a ver com uma promessa de livramento, de restauração, e aqui também não deixa de ser como os outros profetas. E vai ser alcançado justamente por aqueles que buscam a Deus, por aqueles mais piedosos. E aí você tem o capítulo 4, do versículo 4 a 6, que é uma espécie de conclusão desse profeta. Vamos agora por parte. Na primeira parte aí nós temos o tratamento do pecado de Israel, nos 2 primeiros capítulos, e a primeira parte, que vai dos 5 primeiros versículos, fala do amor do Senhor por Israel. Porque é interessante que essas primeiras partes, o texto de Malaquias, ele é meio construído através de uma espécie de diálogo, onde o povo parece estar sempre perguntando de Deus alguma coisa, querendo uma espécie de justificação, né, para agirem do jeito que agem. Então, nós vamos ver essas interrogações, e aí uma das coisas que eles interrogavam a Deus era sobre a questão do próprio amor. Então nós temos aí nesses versículos dizendo o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Então essa é uma pergunta que eles estão fazendo aqui, né? Eles querem alguma justificativa para alguma coisa. E aí a resposta de Deus foi o seguinte: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos meus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Se o povo estava questionando a Deus porque Deus não o ama, talvez porque estavam vivendo ainda um momento difícil, Israel, ali, Judá, aquela região, ainda era uma província debaixo de um jugo de um império maior, apesar de que eles tinham liberdade religiosa, mas eles tinham que pagar altos impostos, então ainda existia um sistema para eles explorador de uma certa forma. E como a restauração deles não foi total, talvez eles questionassem a Deus justamente por isso, ou seja, Deus não nos ama, Deus nos abandonou, que é coisas que geralmente as pessoas realmente pensam quando não está vivendo um momento muito abençoado. E aí, a resposta de Deus é o seguinte: olha, não era Esaú irmão de Jacó? Pois é, eu aborreci a Esaú e amei Jacó. Jacó era uma referência a eles, aos israelitas, aos judeus. Esaú era uma referência ao povo de Edom. E se você lembrar que nós já tratamos nos profetas anteriores, como Sofonias, Deus ele condenou toda a nação edomita e eles foram exterminados por conta dos pecados deles e por conta também de eles terem ajudado a Assíria na derrubada do povo de Israel. Então eles receberam a condenação deles e foi definitiva. Israel, mesmo pecando também, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo transgredindo todas as leis do Senhor, recebeu penalidade, mas ainda permanecia
ainda existia como nação, ainda existia um remanescente do povo. A palavra remanescente ela é uma palavra muito importante na teologia profética e também para Paulo. Então esse remanescente permaneceu, mostrando o quanto Deus ainda o amava, que Deus ainda estava com eles. Então essa que é a linha de argumentação do Senhor aqui para esse povo, de que, olha, eu amo vocês, né? Se vocês ainda existem, se vocês ainda prevaleceram, é porque eu tenho guardado vocês. Diferente de Esaú, que são os edomitas. Eles não existem mais. Eles receberam a condenação deles e eles pereceram completamente. E vocês não, né? Ainda em Malaquias diz o seguinte: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ou seja, eles não têm o amor de Deus, eles não têm a piedade, a misericórdia, a benevolência de Deus. Mesmo que eles tentem se reconstruir, o Senhor os destruirá. Então essa diferença aqui que está sendo colocada é para provar que Deus ama o povo de Israel. Agora, dos versículos 6 em diante, vai delinear os pecados de Israel. Existe aqui uma descrição de vários pecados que esse povo está cometendo. Pecado que eles cometem, mas que Deus permanece fiel, né? Tem uma palavra que você já deve ter ouvido muito, lido muito na Bíblia, dizendo assim que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. No caso aqui do que nós podemos interpretar para esse texto, é de que, ainda que nós pequemos, né, no caso de Israel principalmente, ainda que Israel peque, Deus permanece fiel com a sua promessa, Deus permanece fiel com a sua aliança. Lembra que Deus tinha prometido lá a Abraão a sua descendência, ia ser abençoada, ia abençoar todas as famílias da terra, ia ser longínquo, aquela coisa toda, né? Então, Deus permanece fiel à promessa a Abraão e Deus permanece fiel à sua aliança estabelecida com o povo de Israel, ainda que o povo peque. Quando o povo peca, ele disciplina, mas o povo continua recebendo a graça do Senhor, né? Então, essa é uma coisa muito importante para entender dentro desse contexto de que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele permanece fiel à aliança, ele permanece fiel à sua promessa, né? E aí, claro que o pecador vai receber algum tipo de disciplina da parte de Deus sempre. Mas vamos ler aqui, por exemplo, essa descrição dos pecados de Israel. Versículo 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eles estavam fazendo uma prática religiosa tão sem sentido para Deus e tão sem levar em consideração a importância do que eles estavam fazendo, sem uma dedicação, sem amor, que eles estavam dando qualquer coisa para Deus. A gente costuma sempre falar sobre essa questão de que a gente não pode oferecer qualquer coisa para Deus, temos que oferecer o melhor. E não era isso que estava acontecendo agora com o povo de Israel e com os sacerdotes. Eles não estavam oferecendo o melhor, estavam oferecendo o que era pior, aquilo que para Deus era desprezível. Quando você vai lá, por exemplo, nas leis do profeta de Moisés, o cordeiro tinha que ser de 1 ano, tinha que ser sem defeito, sem mancha, sem nada, né? Todos os utensílios que eram dados para o templo, todos os sacrifícios feitos, tinham sempre que ser com animais perfeitos ou com objetos realmente valiosos. Não podia ser entregue qualquer coisa. E aqui agora estava sendo entregue qualquer coisa que estavam dando para ele. Estavam dando, por exemplo, aqui o texto vai dizer que estavam dando um pão imundo, né? Lembra que quando eu falei no profeta anteriores, né, de que Deus ele faz uma pergunta, né, do povo a respeito, por exemplo, se o profeta ele coloca um pão na sua roupa e ele estiver limpo,
se o pão é santificado, a resposta era não. Mas se ele, profeta, tivesse imundo, o que ele tocasse se tornava imundo? Tornava imundo. Essa era a resposta que tinha. Então, o que está acontecendo aqui é que eles são imundos e aquilo que eles estão oferecendo também é imundo, porque não é dado em consagração, não está sendo dado em santidade e não está sendo dado em amor, procurando oferecer o melhor para Deus. Essa que era uma das características do pecado que estavam vivendo. Continuando ainda do versículo 13 e 14, diz assim: E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Exatamente isso que nós estamos falando. Eles tinham um animal melhor para oferecer, mas eles davam um animal defeituoso. E isso era desprezível do Senhor, por isso que ele vai dizer: posso receber isso da mão de vocês? Claro que Deus despreza esse tipo de oferta. Agora, nós vamos ver no capítulo 2, versículo 10 a 17, a condenação de casamentos mistos e divórcio. Nessa parte aqui, desse final do capítulo 2, existe uma questão muito importante que está ligado a Esdras e Neemias. Tanto Esdras e Neemias, nos dois livros, aparece muito esse conflito do povo que voltou do exílio, porque muitos deles, nós já comentamos isso, inclusive lá no profeta Jonas, de que o pessoal que voltou do exílio, eles vieram com suas esposas e filhos, chamados de casamentos mistos, por conta de que eram judeus casando com povos de outras nações. E Esdras e Neemias, que tinham um certo radicalismo a respeito dessa questão, eles obrigam as pessoas a mandar embora as esposas de outras nações, né, e os seus filhos do seu casamento. E aí você tem isso aqui também presente em Malaquias, que ele está sendo, por exemplo, você tem o Esdras, que é o sacerdote, o Neemias, que está sendo uma espécie de liderança de governo. Agora você tem um profeta também. Então são os três abordando a mesma situação e colocando que aquilo estava sendo realmente um problema, né? Então você vai ter em Malaquias 2, de 11 a 12, dizendo o seguinte: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, esse povo, está falando de Judá, está falando de Jerusalém aqui, eles se casaram com adoradoras de deuses estranhos, ou seja, de outros povos, de outra religião. Estava acontecendo o jugo desigual, que é a expressão que Paulo usa lá em Coríntios. E aí, por conta dessa situação, Esdras e Neemias tomam uma atitude muito radical, também juntamente com muitos outros líderes. Você pode ver isso depois nos outros. Em Esdras lá, e em Neemias também, eles tomam essa decisão de mandar embora o povo. Muito choro, claro, foi um momento muito difícil para eles. E agora você vai ter nos versículos 14 e 16, falando sobre a questão do divórcio. Diz assim: O Senhor foi testemunho da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. O repúdio é a palavra que era usada para divórcio na Bíblia. Tanto que Jesus vai também abordar a mesma questão lá também no Novo Testamento. Vão perguntar de Jesus se é lícito repudiar a mulher, aquela coisa toda, né? Então, eles usam essa palavra repúdio. Então, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, porque cuidar de vós mesmos e não sejais infiéis, né? Cobrir de violência as suas vestes dá a ideia
de uma mácula que eles estão, né, praticando aqui, adulterando, e por conta desse adultério eles repudiam a esposa da mocidade, né, que é a primeira esposa, a esposa realmente com quem ele fez aliança de Deus. O divórcio entre os profetas é uma coisa muito complicada de ser trabalhada, porque eles são muito radicais a respeito da questão do divórcio, né? E também no Novo Testamento existe um certo radicalismo também a respeito da questão do divórcio. O próprio Jesus vai dizer que o único caso mais aceito, digamos assim, para o divórcio seria o pecado do adultério. E aí Jesus coloca umas situações complicadas a respeito de questão de quem se divorcia não poder mais casar de novo, porque se casar de novo estaria praticando adultério. Então é uma coisa muito difícil que exige muito estudo, uma explicação muito detalhada. A gente não vai abordar aqui sobre essa questão do divórcio, e mesmo que também temos que considerar muitas outras coisas que a Bíblia ainda não considerava naquela época, por exemplo, como violência doméstica, todas essas questões, né? Então vamos deixar a discussão do divórcio talvez para uma outra oportunidade, mas vamos trabalhar com aquilo que era o pensamento da época, né? Baseado para aquela realidade específica daquele período. E, né, não nos aprofundar sobre essa questão aqui. Continuando agora já para a segunda parte do profeta Malaquias, onde ele vai tratar do julgamento que sobrevirá e de arrependimento, né? Então, Malaquias ele também trabalha com o conceito do dia do Senhor. Nós já explicamos várias vezes, né, que o dia do Senhor é uma referência teológica àquela escatologia última, ou seja, quando Jesus vier definitivamente para pôr fim aos pecados na terra e renovar todas as coisas, trazendo a nova Jerusalém e o seu reino eterno. Esse é o dia do Senhor. E aí o Malaquias vai usar na sua profecia algumas expressões interessantes. Então está nos primeiros 3 versículos do capítulo 3 dizendo: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aqui é uma referência, né, a um profeta que ia surgir antes do próprio Jesus para preparar o caminho. E nós sabemos que isso aqui é aplicado ao profeta João Batista, né? Continuando aqui, diz: de repente virá ao seu tempo o Senhor, que aí é a pessoa agora de Jesus, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Jesus, quando está entregando a ceia aos discípulos, ele diz assim: esta é a nova aliança no meu sangue. Então ele é o anjo da aliança, tanto da aliança antiga, porque ele cumpre, né, a aliança antiga, ele cumpre toda a lei, digamos assim, né, Jesus Cristo, e também é aquele que inaugura a nova aliança no sangue dele. E aí ele vai dizer que ele é desejado, e eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Aí aqui já é uma referência mais agora para o final a segunda vinda de Jesus, que nós chamamos. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como uma potassa dos lavandeiros. Ou seja, quando ele vier, será aterrador para todos os pecadores, né? Continuando, diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprime a viúva e o órfão e torce o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Então, aqui nesses versículos, você observa que tem a profecia da primeira vinda de Jesus, que vai iniciar com o ministério daquele que vai preparar o caminho do Senhor. Aí vem Jesus, né, que é o anjo da nova aliança, mas também já tem também aqui uma referência ao dia do Senhor, já futuro, que ele vem com uma vinda realmente para juízo, naquele momento. Juízo contra todos esses aí, feiticeiros, adúlteros, que juram falsamente, que defraudam, né, o salário, que oprime o órfão e a viúva, que torce o direito dos estrangeiros, que não temem ao Senhor.
né? E aí ele finaliza dizendo, porque o Senhor não muda, ou seja, aquilo que Deus tinha estabelecido não vai mudar. E como ele é um Deus que permanece fiel à sua própria aliança, ele acaba que não consome de todo Israel também, né? Como nós já nos referimos anteriormente. A partir do versículo 7, no capítulo 3, você vai ter agora uma conclamação ao arrependimento e a contribuição dos dízimos. Então, eu peguei os dois versículos aqui, que é o versículo 7 e 8, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, essa primeira parte fala desse convite ao arrependimento, dizendo, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Esse tornai-vos para mim é o chamado de arrependimento, de conversão, né? A palavra conversão com arrependimento são muito ao mesmo sentido, é aquela ideia de que você está trilhando um caminho, esse caminho é um caminho de erro, um caminho de pecado, e o Senhor está convidando você a voltar para esse caminho em direção a Ele, que é o caminho certo, que é a vereda da justiça, que é a prática da sua palavra, que é uma vida piedosa diante do Senhor, buscando a santidade. O retorno para Deus envolve abandonar o errado e seguir para o alvo, que é o próprio Deus. Por isso que a palavra pecado, no sentido bíblico, quer dizer errar o alvo, que é a pessoa que está caminhando para uma direção errada. Por isso que voltar para mim é voltar para o caminho certo, é converter a caminhada para o caminho do próprio Senhor, e assim nós estamos acertando o alvo. Por isso que Paulo vai dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo, porque Jesus é o alvo. Jesus é o alvo, modelo em tudo para nós. O Senhor ensina as suas práticas, é o caminho certo que nós devemos andar. Quando praticamos o caminho de Jesus, nós estamos caminhando, por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando caminhamos com Jesus, estamos caminhando em direção ao alvo certo. E aí o prêmio será galardão, bênção eterna e todas essas coisas, né? Então, essa primeira parte é um chamado ao arrependimento. E a segunda parte está falando aqui sobre a questão do dízimo e oferta. O Senhor ele chega a ser duro nesse sentido, dizendo que é uma espécie de roubo, porque Deus é quem dá realmente todos os bens ao povo judeu. Desde a antiguidade isso era muito bem claro. Deus sempre dizia que eu é que faço prosperar o caminho de vocês, é eu que dou condições de riqueza a vocês. E aí Deus ele pede que haja uma entrega, um retorno dessas bênçãos através de dízimo, através de ofertas. E essas bênçãos, dízimo e oferta, era para a manutenção do templo, que é o que vai o versículos seguintes dizer. Por exemplo, ele vai dizer no versículos, a gente acabou aqui no 8, né? Então, o 9 e o 10 vai dizer o seguinte: com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então, esse dízimo, que era esse retorno de 10% dos bens de Deus, era para a manutenção do templo, manutenção do próprio sacerdócio. Os sacerdotes, por pertencerem à tribo de Levi, e o texto vai aqui falar sobre essa aliança de Deus com Levi, inclusive, esse povo de Levi, eles não tinham uma propriedade para eles poderem plantar, para eles fazerem pecuária, eles tinham que ser sustentados pelo próprio Senhor, mas através dos dízimos e ofertas. Então, você imagina, né? Toda uma tribo ia ser sustentada pelas outras 11 tribos de Israel. Esse que era o propósito de Deus. Agora, uma coisa que é importante também dizer é que os próprios sacerdotes também, daquilo que eles recebiam, eles também tinham que dedicar o dízimo ao Senhor. Então, quando eles recebiam as ofertas dos dízimos, uma parte também ia para
para o Senhor no sentido de ser queimado como oferta de cheiro suave. Por exemplo, dos próprios animais também, uma parte era usada para sacrifícios, porque até o entendimento é que até os próprios sacerdotes, os levitas, eles também tinham que serem fiéis ao Senhor, contribuindo, dando, né, uma parte ao Senhor. E essa questão do dízimo e oferta, nós vamos entender muito a partir de Paulo, que é uma questão mais de generosidade. Até que ponto a gente consegue ser generoso mesmo, administrando os nossos recursos, para que não fique tudo só para nós mesmos, né? Essa é uma ideia muito importante, porque o egoísta, ele não compartilha nada. O processo educativo do dízimo é para que a gente aprenda a não ser só aqueles beneficiários de tudo que Deus dá, mas que a gente aprenda a compartilhar, a partilhar aquilo que Deus nos dá. Ou seja, e aí é uma coisa que eu gosto sempre de comentar, fazer essa comparação entre o Antigo e o Novo Testamento, é que no Antigo Testamento Deus só pedia o dízimo. Na verdade, ele pedia um pouco mais. Se você olhar direitinho realmente lá em Levítico, você vai ver que tinha mais de uma forma de dízimo que era dada, né? Mas o que importa dizer é que pelo menos era o dízimo no Antigo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, a coisa muda um pouquinho de figura. Daquilo que Deus nos dá, Ele quer testar a nossa generosidade, de quanto a gente pode devolver através de boas ações, através do próprio dízimo mesmo, para outras pessoas. Então você vai ter Jesus elogiando a mulher que dá tudo o que tem. Você vê Jesus elogiando Zaqueu, que ele diz que ele vai devolver e vai abençoar as pessoas, até restituir muito mais aqueles a quem ele possivelmente tenha defraudado. Quando você tem ali o jovem rico que diz assim que quer a vida eterna, o que pode fazer para a vida eterna, e sendo que ele já cumpria todos os mandamentos, Jesus diz: vende tudo que tens e dá aos pobres, né? Então a generosidade é uma coisa muito bem trabalhada. Por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios, quando ele está tratando um pouco sobre essa questão das ofertas, ele vai dizer que aquele que doa mais, aquele que semeia mais, mais poderá colher. Aquele que semeia pouco, pouco colherá, né? Então, esse é um negócio que merece uma atenção muito grande. E nós vivemos uma época que as pessoas elas estão muito críticas a respeito de dízimos e ofertas. Muitas pessoas não querem dar mais dízimos e oferta, arruma uma linha de argumentação bíblica para não dar as suas ofertas e acaba deixando de ser generosa. Então, merece um cuidado nessas questões à luz do Novo Testamento. À luz do Novo Testamento, a avareza, esse ficar para si com dinheiro, não ser generoso, não querer contribuir, é muito criticado no Novo Testamento, a ponto que você vai ter radicalmente uma situação lá em Atos, capítulo 5, onde Ananias e Safira, eles dão uma de generosos, né, vendendo seus bens, só que escondendo o valor da propriedade que vendeu, para não dar o que realmente deveria ser dado. Então eles simulam um valor assim para não agir generosamente de verdade. E por essa simulação, por esse erro, por esse pecado, Pedro vai dizer que estavam mentindo, né? E para Deus ninguém mente, e acontece que acaba que os dois falecem, né? Então tem que se atentar muito para essa questão de dízimos e oferta, porque antes de pensar se vai dar dinheiro ou não, é pensar qual é a atitude do coração. Por isso que o texto bíblico vai dizer que Deus se alegra com aquele que dá com alegria, né? A ideia não pode ser por força, não pode ser uma coisa por obrigação, não é? Tem que ser uma coisa de generosidade mesmo. E dentro da generosidade aí não tem percentual dentro dessa questão da generosidade. É importante dizer, por exemplo, que a gente tem que saber administrar bem os nossos recursos para que tanto tenhamos como viver bem, não é? E também poder ser generoso. Então, a generosidade hoje passa muito pela questão da gestão dos recursos. Quando a gente consegue ser generoso, quando a gente tem um coração generoso, a gente consegue fazer um cálculo das nossas finanças para nunca deixar de contribuir. Quando a gente não é generoso, a gente usa até o limite do nosso recurso e às vezes usa até mais. E, né, quando a pessoa é muito ambiciosa,
muito gananciosa, muito voltada para bens materiais, acaba que ela faz até dívida e gasta acima do salário, fica inadimplente, todas essas coisas. A questão das finanças é uma questão muito importante. Lucas ele vai trazer uma sequência de textos lá no seu evangelho, que começa no capítulo 14 e vai até o 16, falando muito sobre a questão de finanças. E às vezes a gente não faz a ligação daquelas parábolas com a questão do recurso, de como a gente administra o recurso financeiro e qual a situação de coração a respeito dessas questões financeiras. Vale a pena você dar uma lida ali em Lucas capítulo 14 a 16 sobre isso. Mas seguindo aqui, nós temos agora uma promessa de livramento aos piedosos. Sempre a Bíblia termina, né? Os profetas menores sempre terminam uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança sempre é de livramento, né? Se eles estavam ainda sendo uma província persa, estavam ainda debaixo de um jugo estrangeiro. O sonho deles, né, é que eles fossem se livrar de tudo isso. Na época ainda de Jesus, os próprios discípulos vão perguntar de Jesus: é agora que tu restaurarás o reino a Israel? Ou seja, eles estavam vivendo debaixo de um jugo romano. No momento que eles vivem ali, é o Império Romano que domina toda aquela região. E aí eles dizem assim: é agora que tu vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, esse é sempre o sonho do judeu, de se ver livres do subjugo dos seus inimigos, que os oprimem com impostos e com outras coisas, né? E aqui então vai ter essa palavra de esperança, de livramento para os piedosos. Então, capítulo 3, 16 a 17 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como o homem poupa a seu filho que o serve. Aqui é um texto que fala de homens piedosos, de homens tementes a Deus, né, que havia escrito um memorial diante de Deus a respeito do seu compromisso para com Deus, né? E aí para essas pessoas, para Deus, era como um particular tesouro, né? E aí Deus promete que naquele dia, né, que é o dia do Senhor, vai poupá-los como um homem poupa a seu filho. Por quê? Porque quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele vai vir de forma juízo, como nós lemos. E nesse juízo será exterminado, será vencido todos os inimigos de Deus, todos aqueles que praticam a maldade. E o povo de Deus vai ser poupado. Essas promessas nós temos para nós cristãos também. Em Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos, capítulo 2 e capítulo 3 principalmente de Apocalipse, onde Jesus manda mensagem às 7 igrejas da Ásia, tem também promessas a respeito desse poupar, desse livramento para o seu povo no meio de todo o julgamento que será no final do tempo, né? E aqui agora no capítulo 4, versículo 2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, Deus vai vir para eles, na pessoa de Jesus Cristo, claro, né, como o sol da justiça, como aquele raiar, né, de um novo mundo, de uma nova era, trazendo para eles salvação sob suas asas. E aí isso será muita alegria, e essa alegria prefigurada aqui, como saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Bezerro alegre, solto, ele fica pulando, né, de alegria. Assim será para todo o povo uma grande alegria também, porque serão os sobreviventes, serão aqueles que vão viver um momento novo, o tão sonhado tempo em que Deus prometia um momento realmente para eles de restauração, de reino eterno, de paz, de justiça, onde, como o Apocalipse fala, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dente, não haverá mais lágrimas, por conta de que Deus vai estabelecer realmente um tempo eterno e de paz para todos eles. E aí, agora nós vamos para a conclusão, que é os 2 últimos versículos do profeta Malaquias,
onde diz o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa promessa final, concluindo o livro, fala da vinda de aquele que vai preparar o caminho, como já tinha dito antes. Aí ele fala aqui do profeta Elias. É claro que o Elias não ia reencarnar ou descer, porque o profeta Elias ele não faleceu, ele foi trasladado, né? Aqui é uma referência a um profeta que, como já está bem explicado já no Novo Testamento, é uma referência a João Batista, porque a ideia é que esse profeta que vai surgir, ele venha surgir no mesmo estilo do profeta Elias, no mesmo espírito do profeta Elias, né? O profeta Elias era um profeta do deserto, que se vestia de roupas de pele de camelo, que se alimentava com aquilo que os corvos davam para ele. Você tem alguns textos que os corvos traziam da parte do Senhor alimento para Elias. Da mesma forma, você vai ter também o João Batista, com esse mesmo espírito profético, de ser uma pessoa do deserto, de se vestir com roupas de pelo de camelo, de se alimentar de gafanhotos, né? E o estilo da mensagem é muito parecido também. E aí, de fato, Jesus confirma para os discípulos que Elias já veio, e veio através do ministério de João Batista. E aí fala, né, encerrando o livro, né, Malaquias fala sobre essa questão dessa paz, dessa reconciliação entre pais e filhos, não é? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando Jesus ele veio na primeira vez, ele diz assim que ele veio trazer espada também. Ele vinha trazer desavença entre os membros da própria casa. Pais entregariam os filhos, filhos entregariam os pais para serem mortos, né? Porque era um momento difícil, aquele que Jesus estava vindo, né? Onde o evangelho ia receber muita resistência a ponto de dividir pessoas da mesma casa. Mas no final do tempo, Deus agora está reconciliando todas as coisas e todas as pessoas também, né? Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação, mas essa reconciliação final acontece, né, na vinda do dia do Senhor. Será um dia terrível para os pecadores, mas um dia de restauração, de renovo e de uma alegria sem fim para os justos e para os piedosos, né? Então a gente termina aqui essa série de estudos, né, com Malaquias, onde nós abordamos todos os 12 profetas menores. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, tenha trazido mais compreensão desses profetas menores, mais conhecimento desses profetas menores, uma vez que eles não são tanto usados nas nossas mensagens dominicais, né? E às vezes vai esquecendo, às vezes alguns até têm dificuldade até de achar onde é que está esses profetas menores na Bíblia, porque a gente usa muito pouco. Então, espero que tenha sido enriquecedor para você ter estudado os profetas menores comigo. E para a semana que vem, nós vamos começar uma nova série que vai se chamar Ordem da Salvação. No latim, que é o nome original para esse tipo de doutrina, é chamado de Ordo Salutis. A Ordem da Salvação é uma teologia reformada que descreve a salvação, como Deus efetua a salvação nos seus eleitos desde antes da fundação do mundo até a glorificação. A ordem da salvação é essa corrente, é esse elo do trabalho de Deus, onde ele começa antes da fundação do mundo, e nós vamos entender isso, até a glorificação, que é a última fase do processo da salvação dos eleitos de Deus. Então, vai ser um estudo muito, muito esclarecedor sobre como nós entendemos a doutrina da salvação na perspectiva reformada, calvinista. Aí eu convido você também a participar dessa nova série, ajudar a divulgar para outras pessoas também compreenderem a salvação nessa perspectiva teológica, que para mim tem sido uma das mais coerentes também. Não é a única forma de entender a salvação, mas é aquela que nossas igrejas presbiterianas, igrejas históricas, mais seguem. Então,
creio que vai ser realmente muito abençoador e convido você a participar também. Que Deus abençoe você e tenha uma ótima semana. Até a próxima aula.